Vamos receber a irmã Flávia Veloso com uma calorosa salva de palmas. Paz do Senhor para a igreja, amém? Meus amados irmãos, podei vos assentar. Sinto em meus ombros hoje uma responsabilidade tripla de representar aqui nossa querida Ana Maria e peço a Deus para que visite a sua casa com cura, com muita saúde e a paz. Segunda responsabilidade é que hoje, dia 7 de janeiro, é o dia da língua hebraica. Essa língua que estava praticamente morta, pastor. E hoje, dia 7 de janeiro, é aniversário do homem que trouxe essa língua de volta, Eliezer Ben Yehuda. Como Israel sofreu muitas dispensões e foi para muitos lugares do mundo, já era uma promessa bíblica que Israel fosse espalhada pelo mundo. Quando eles começaram a retornar à nação, eles não conseguiam mais falar a própria língua, porque já estavam adaptados às línguas locais. Então, esse homem, ele saiu da França e foi para Israel. Quando ele chega em Israel, ninguém mais fala hebraico. E aí ele entende o motivo. Por quê? Porque a língua da Bíblia, agora já não tinha mais palavras de coisas atuais que tinham sido inventadas. Café, rádio, jornal, chocolate. Então, ele vai se trancar num quarto e vai fazer 300 palavras novas. E até hoje, se você for em Israel hoje, é falado exatamente as palavras que ele escreveu. O que significa isso, irmã Flávia? Não deixe morrer as tradições. E a terceira, talvez a mais pesada responsabilidade nessa noite, pastor, é essa pequena Bíblia que eu estou usando, que eu me emociono para falar dela. Essa Bíblia pertenceu ao pastor Nicodemos José Loureiro. E quando a Júnia, filha dele, foi me dar essa Bíblia de presente, ela abriu nas caixas, vendo as coisas dele. E ela abriu e ela falou assim, isso daqui parece hebraico. Mas ela não sabia o que estava escrito. E ela me mandou uma foto, que quando eu olhei, eu falei assim, meu Deus, eu já comecei a chorar, porque na capa está escrito Brit Hadashah, Nova Aliança, isso que é um Novo Testamento. Irmãos, isso aqui é quase impossível de ser encontrado, não existe novo. E quando ela falou, a vontade foi de pedir, né? Mas eu falei assim, eu sei o tesouro que tem sobre isso. E eu me emocionei muito quando eu peguei essa Bíblia. Ela falou assim, essa Bíblia é sua, porque só você sabe ler. E o Senhor falou para mim, foi feita para você e esperou esse momento. O meu pai é pastor em Barra Mansa, meu pai com lágrimas nos olhos, quando ele viu eu ganhar essa Bíblia, ele falou, filha, você recebeu muito mais do que uma Bíblia, você recebeu um legado sobre os seus ombros. E quando eu vi essa Bíblia, eu falei, Senhor, eu quero honrar o pastor Nicodemos nessa noite. É aniversário do templo. Usa-me para a glória do teu nome, que eu possa honrar um homem, glória a Deus, que amou tanto a palavra de Deus, que sem saber, guardou essa Bíblia para mim. Meus irmãos, quando aparece a inscrição na parede, só Daniel sabia ler. Todo mundo foi chamado para ler, mas ninguém sabia ler, só ele. E eu entendi, Deus falou, eu te preparei para esse momento. Meus alunos falaram assim, professora, se a senhora tivesse desistido lá atrás, porque falaram que era uma língua morta, que a senhora estava perdendo tempo, todos nós teríamos morrido com a senhora, e a senhora não poderia estar com isso nas mãos. E eu quero te dizer nessa noite, se Deus colocou um sonho em seu coração, não se importe com o que as pessoas vão dizer ao seu redor, porque para elas nunca será suficiente, nunca será bom, porque às vezes até elas queriam estar em seu lugar, mas eu quero te dizer que o que é reservado para você, será só teu. A capa que Deus preparou de José, não cabia em Rubem, não cabia em Dan, não cabia em Shimeon, não cabia em Levi. A capa que Deus fez para você vestir, só vai servir sobre os seus ombros. Podem querer pegar, podem gostar, podem não gostar, podem achar bonita, podem invejar, podem pensar o que for. A capa que Deus desenhou para você é tua.
Irmãos, eu estou tremendo e eu não faço questão de esconder, não. Sabe por quê? A pastora Simone me conhece, eu não prego o Novo Testamento. Justamente por ser professora de hebraica, tantos anos lidar com o Antigo Testamento, estar diante de um Novo Testamento para mim é um desafio. E minha carne treme, mas eu não me preocupo com isso, sabe por quê? Porque eu falei para Deus que o dia que eu não subir tremendo, eu nem subo. E é por isso que eu quero compartilhar convosco uma palavra que está aí no Evangelho de João, capítulo de número 11. Um texto muito conhecido, Evangelho de João, capítulo 11, verso 35, o menor verso do Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 11, verso 35. Diz assim: Yeshua Hat, Jesus chorou. Feche os teus olhos e curva a tua cabeça. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória. Por causa da tua verdade e da tua misericórdia. Fale conosco nesta noite, não o que nós queremos, mas o que nós precisamos. Que ninguém saia da mesma forma que entrou. Exorta-nos, ensina-nos e nos edifica. Se for necessário, nos quebra. Mas no final de tudo, nos põe de pé para que seu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém. Meus amados irmãos, o texto vai começar dizendo, no início do capítulo 11, que havia um homem enfermo chamado Lázaro, e que este residia na aldeia de Betânia. O centro da mensagem, do assunto, é que Lázaro estava enfermo na aldeia de Betânia. Mas me chama muita atenção que o verso de número 2, João vai separar exclusivamente para falar de sua irmã Maria. E ele vai falar, irmão de Maria, que tinha ungido os pés de Jesus e enxugado com os seus cabelos. Veja que interessante. Essa história só vai ser contada no capítulo à frente, no capítulo 12. Mas João já está antecipando, porque tudo está na mente dele, já está escrevendo aquilo que ele já viu de uma forma geral. De forma que não dá para sabermos o que antecede e o que se sucede, porque já estava tudo na mente dele. De forma que ambos os capítulos começam muito parecidos. E aí ele vai dizer que Lázaro, enfermo de Betânia, mas vai enfatizar que esse Lázaro é irmão da mulher que ungiu Jesus com óleo. Um óleo que, se você for olhar no capítulo 2, não era um óleo qualquer, era um óleo que equivalia a 1 ano de serviço. Por que é que João faz questão de enfatizar isso na história de Lázaro? Porque é simples. Casa de adorador, Jesus não esquece. Sabe qual o valor disso? Muitíssimo, pastor Eduardo. Por quê? Porque Beit Aniá, em hebraico, muitas pessoas traduzem como casa das tâmaras, casa dos figos verdes, casa das tâmaras verdes, mas não é Tamar, não é Temarim. A palavra Beit Aniá significa casa de aflição ou casa de pobreza. Aí eu já começo a entender o motivo pelo qual João quis enfatizar que a irmã dele derramou um óleo caro. Por quê? Porque ambos residiam numa casa de pobreza, num lugar de pobreza, num ambiente de pobreza. Por isso que quando ela derrama o óleo, Judas reclama e fala, por que você não dá para os pobres? Por quê? Porque Betânia era a casa da pobreza. Mas a gente adora como pode, como quer. Se tem gente que quer derramar tudo, deixa derramar tudo. Porque o pouco que não resolve não ajuda a mudar o problema. Mas quando você entrega tudo na mão de quem resolve,
a situação é completamente transformada. Se R$100 cobre uma noite sua de sono, fique com ele. Se resolve seu problema, vai e paga a sua conta. Mas se não resolve teu problema, não apaga a angústia do teu coração, põe no altar, porque quem é o dono do altar resolve. Isso significa que João quer enfatizar o fato de essa mulher ter adorado, porque casa de adorador Jesus não esquece. E quando Jesus não esquece, não importa o problema, a circunstância e o momento em que você está vivendo, Ele jamais vai esquecer o sacrifício de adoração que você fez. E quando houver um momento, porque talvez agora você não precise, existe muita gente que quer derramar só no momento que precisa, mas aí já era, eu quero ver derramar antes. Derramar na hora que precisa é fácil, difícil mesmo é já preparar antes do caminho. Difícil é ter visão lá da frente. Difícil é plantar para o futuro, porque a gente só quer para o hoje e para o agora. E Deus está falando, começa a preparar para o teu futuro, porque tem dias que você não vai conseguir orar, porque tem dias que você não vai conseguir se levantar, e o dia que você não conseguir, o adorador não esquece a casa de quem derramou tudo. E aí ele vai continuar dizendo, ele espera. A notícia chega até ele e ele espera. Você já conhece a história. Ele poderia ter chegado lá enquanto Lázaro ainda estava doente. Ele poderia ter chegado lá enquanto Lázaro já estava acamado. Mas existem algumas coisas que Deus faz que é para a glória dele, é na hora que ele quer. E eu entendo isso porque muitas vezes as pessoas falam, mas o texto não enfatiza que era amigo de Jesus. Existem 2 versos que vai enfatizar. E eram amigos de Jesus. E Jesus os amava. Uma coisa é você ser amigo de Jesus, outra coisa é Jesus te amar. É uma diferença muito grande. Só que quando ele está falando que era uma casa onde Jesus amava e a casa amava Jesus, havia uma reciprocidade, havia um relacionamento. E aí você pergunta, casa que Jesus amava, pessoas que Jesus amava adoecem? Casa que Jesus ama, pessoas que Jesus ama adoecem? Adoecem para a morte? Sim. Casa que Jesus ama também adoece. Só que a história não termina na doença. Pessoas que Deus usa também podem adoecer? Podem. Amigos de Jesus podem adoecer? Podem. Existem pessoas que às vezes falam, mas por que a senhora ficou tanto doente, né? Cada situação que a senhora passou, amigo de Jesus também fica doente. Mas ser amigo de Jesus significa que a história não vai terminar na doença, vai terminar numa nova história de milagre, para que muitos outros tenham fé, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E eu gosto muito desse texto, pelo fato de que Jesus amava tanto essa família, que ele não queria simplesmente dar mais um milagre comum, ele queria fazer algo extraordinário. Jesus não está atrasando na sua casa, mas já está na cama, mas já está ligado no aparelho. Eu quero te dizer, Jesus tem um plano extraordinário, é diferente. Jesus amava a família amava Jesus. E muitas pessoas às vezes pensam que a doença é motivo de pecado. Muitas pessoas, inclusive os próprios discípulos, quando viram aquele homem cego de nascença, falaram, Jesus, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Porque essa é a característica da nossa natureza caída, a gente sempre procura alguém para culpar. Tem coisas que você está passando que não é culpa de ninguém, é Deus querendo fazer uma grande obra na tua vida. O problema da nossa natureza caída é que a gente está sempre procurando alguém para culpar. É culpa dele que eu não vou à igreja, é culpa dela que eu não sou como sou, é culpa dela, é culpa dela, é culpa do pastor, é culpa do obreiro, é culpa da congregação, é culpa daquele lugar, é culpa do meu chefe. Para de colocar a culpa nos outros e chama a responsabilidade para si, porque se Jesus te deixou num beco sem saída, é porque ele tem uma saída extraordinária para quem crê. E aí eles perguntam, os seus pais para que nascessem cegos? Aí Jesus falou, ninguém surpreendeu eles, porque todo mundo
mundo espera que a culpa seja de alguém. Ei, você pode estar chorando, sofrendo, passando algo que você fala, Deus, faço tudo certo, não tem explicação, não está nessa situação, e Deus está mandando te dizer, não é culpa de ninguém. Ele está afunilando suas amizades, Ele está te isolando no meio do deserto, porque quando Ele fizer o que tem para fazer, Ele não vai dividir a glória dEle com ninguém. Quando Ele te levantar e fizer um milagre extraordinário, ninguém vai poder te dizer, te ajudei, levei seu telefone e falei para fulano. Não! Deus te afunila no deserto, manda todo mundo embora, te põe em uma situação debilitada, em situação que você às vezes fala, meu Deus, eu não sei como sair. Em situações como essa, faça como o rei Davi. Esai na el reharim, meainha voesri, esri meinha donai. Eu elevo os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Passaram-se dias, e Jesus sabia, porque às vezes parece que a luta é tão grande que Jesus não sabe, mas Jesus sabe. Porque passaram-se os dias e parece que ele não está sabendo, só que lá do outro lado ele está falando, Lázaro morreu. Ele sabe. Tem momentos que parece que ele não sabe. Tem momentos que parece que ele não está vendo, mas eu quero te dizer, ele está vendo tudo. Tudo, tudo, tudo. Ele está vendo tudo. É por isso que Ele tira, Ele remove, Ele põe, Ele te leva. Você nem entende pelos caminhos pelos quais você está andando, mas Ele vê e ouve conversas que você não vê e não ouve. 4 dias Jesus chegou. Encontra as irmãs angustiadas, você sabe bem a história. E aí Ele fala, onde está o corpo? Onde colocaram? E aí, eles vão levar Jesus até o túmulo. E ele vai falar uma coisa muito interessante. Tira a pedra. Você já deve ter ouvido 10 milhões de pregações sobre isso. Porque a parte que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. E Deus faz o resto. 4 dias. E aí a irmã de Lázaro vai falar assim, Jesus, o negócio é o seguinte, já tem 4 dias. Já está cheirando mal. Por que ela fala isso? Porque a Bíblia explica claramente em diversas passagens que quando alguém morre, ao 3º dia, alguém muito chegado da família, tem que ser uma mulher, tem que ungir o corpo. A gente vê isso quando Jesus morre. Sabe o que Marta quer dizer? Jesus, hoje faz 4 dias. Eu entrei aí ontem. Eu entrei ontem e está morto mesmo. Eu entrei ontem e acabou mesmo. Eu entrei ontem e o cheiro já está ruim. Eu ungi o corpo, eu fiz o ritual. Ontem eu entrei nessa vala. Ontem eu entrei nessa cova. Ontem eu entrei nesse buraco. Ontem eu entrei nesse presídio. Ontem eu entrei nessa UTI. E o quadro, ó, Jesus. E Jesus está falando, querida, você não sabe nada. Porque 3 dias, muita coisa pode acontecer. Mas quarto em hebraico é Dalet, significa porta. 4 em hebraico, quando você fala 4 em Israel, você está falando porta. 4 dias, tem uma porta aberta e tem um milagre esperando. Priscila, você pode colocar para mim? Vai passar um pequeno vídeo aí, irmãos. Eu tentei pegar o melhorzinho que eu tinha lá, mas tinha muita gente falando. Vai passar um pequeno vídeo aí, alguns segundos, da tumba de Lázaro. Você tem que descer, pastor, descer, lá no fundo. Você vai descendo. Ah, irmã Flávia, mas tem a parte de escavação. Além da parte de escavação, porque a cidade fora reconstruída por cima, é muito profundo, estreito e longe. Eu não sei. Pode como? Olha lá, eles querem pôr na televisão. Aí vai aparecer em hebraico, em árabe e em inglês.
Lázaro toma a tumba. E aí você vai ver a porta, esse é o nível da rua. Quando ele vai filmar, ó, você tem que descer. Lázaro, sai para fora. Eles falando em espanhol. Betânia. Quando você vê, você fala assim: como um homem amarrado sai? Veja, a Bíblia mesmo vai dar a explicação. Quando tira a pedra, olha o que Jesus vai falar. Elazar tsearutzir. A Bíblia vai dizer que ele falou o quê? Chamou? Falou? Não, ele o quê? Ele gritou. Se a pedra tinha sido removida, qual era a necessidade de Jesus gritar? Quando Jesus grita, a voz de Jesus vai aos lugares mais impenetráveis. Sabe aquele lugar que você não pode ir? A voz de Jesus vai. Sabe aquela UTI do teu parente que você não pode visitar? A voz de Jesus vai. Sabe aquele coração duro e circunciso de pedra que não se rende por nada? Jesus entra lá porque ele vai até juntas medulas e vai até a divisão da alma e do espírito. A voz de Jesus vai até onde ninguém consegue ir. A voz de Jesus ecoa o universo. A voz de Jesus penetra galáxias. A voz de Jesus ressuscita mortos e faz milagre para quem crê. Lázaro! Eu gosto de falar em hebraico para você ter ideia de como Jesus falou. Elazar, Seotzar! Gritou. Jesus não precisava gritar. Jesus nunca gritou em nenhuma passagem, a não ser quando ele ficou indignado com os cambistas na porta do templo. Mas a voz foi entrando dentro da tumba. E o corpo morto, fedendo há 4 dias, constatado pela própria irmã, se levanta lá embaixo, atado. É difícil subir, tem uma pequena escadinha. Eu imagino que os passos de Lázaro eram pequenos, porque a Bíblia diz que ele estava atado até ele se aparecer para quem estava vendo. Então demora para ele subir. Tem gente que está falando milagre, parece que liberou a palavra, mas não está acontecendo. Calma, Lázaro está tendo dificuldade para subir, mas já está chegando na porta. Lázaro está tendo dificuldade para subir, mas já está. Você está falando assim: Senhor, já orei, já clamei, já pedi, mas você não está vendo acontecer porque não apareceu ainda na porta. Calma, está a caminho, calma, está caminho, calma, está a caminho, calma, está a caminho, calma, calma, já está a caminho, porque a voz de Jesus vai aonde você não consegue ir. E ele vai. E muitas vezes a gente está vivo, mas está atado emocionalmente, palavras ruins do coração, doenças, cargas emocionais na alma, cansaço físico, cansaço da vida, e aí você está tentando se arrastar, e Deus está falando: está imóvel, mas continua andando, dá um passo pequeno, mas não para não, dá um passo pequeno, mas não para não, dá um passo pequeno, mas não para não, porque parado no meio do caminho não é na linha de chegada e nem na linha de início. Meio do caminho não é nada, meio do caminho não é diploma na mão, meio do caminho não é lugar nenhum. E Deus está falando: continua, é um passinho de cada vez, é pequeno, mas você vai chegar, atado, mas você vai chegar, porque vai chegar um momento que quando você se expor na porta, você será desatado. Ele vai indo. Não desiste não. Não desiste não. Tem dias que é muito difícil, mas não desiste não. Pessoas que veem a gente aqui, olha a Bíblia, olha isso aqui, não sabe a trajetória até chegar aqui, porque muitas vezes a gente andou atado, mas ninguém viu. O negócio não é ser atado, o negócio é não desistir de caminhar. É um passinho, é escuro, é estreito, é apertado. Abaixa a cabeça, Lázaro, levanta a cabeça, Lázaro, mas o mestre está te chamando lá fora, e você tem que ver a face dele. Não desiste da caminhada, mesmo que sejam pequenos passinhos, porque a grande vitória da igreja vai ser ver Jesus na porta. 4 dias. Eu não sou muito de fazer isso não. Pastor me conhece, meus pastores me conhecem. Mas eu aprendi no livro da Anne Frank, um dos judeus que
que estava com ela, falou assim: escreva. Escreva. Por quê? E ele fala para ela: tudo foi criado com a palavra. Deus criou tudo na palavra. Então a palavra tem um poder, porque o hálito de Deus Ele colocou dentro de cada um de nós. Nós vemos e observamos na nossa vida o poder que a palavra tem. E quando você escreve, você materializa a sua fala. Quando você escreve, você está dando vida para aquilo que você falou. Você já profetizou com a sua boca que você vai chegar a alguns lugares? Você já profetizou com a sua boca que você vai conquistar algumas coisas? Você já profetizou que você vai alcançar determinadas situações, mas você nunca escreveu. Deus está falando: escreve hoje. A pastora Simone viu um dia que eu coloquei na minha agenda. Eu estava, a janela do meu quarto, eu abro, está diante de uma mangueira. E aí, como não tinha ninguém para me profetizar, eu profetizei diante da mangueira. Falei: diante da mangueira, ela é minha testemunha, que está ali debaixo de sol e de chuva, vivendo cada uma das estações. Eu vejo ela florir, eu vejo ela frutificar, eu vejo as folhas dela cair, eu vejo quando podam ela, mas porque os galhos dela estão indo muito além do muro, mas ela cresce de novo. E eu falei: você será minha testemunha de que eu vou pisar tal, 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 tal. Isso foi há 3 anos. 3 anos. Quando eu peguei o papel, falei assim: foi um passinho de cada vez, mas foi. Escreve, irmãos. Se você crê, em 4 dias, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. 4 em hebraico é porta. Se você crê, Deus pode tirar a porta dessa sepultura que está para alguém da sua família. Se você crê, Deus pode dar uma porta nova de emprego. Se você crê, Deus pode abrir uma porta nova de esperança para dias melhores. Se você crê, o Senhor pode abrir uma porta de prosperidade, uma porta de cura, uma porta de milagre. Sonhos que estão enterrados. Mas a pandemia não vai segurar os sonhos de quem Deus decidiu derramar. Não importa se você tem andado atado. Não desiste, não. Não desiste de caminhar. Eu sei o quanto dói. Mas se você não desistir, Deus vai te honrar. Sabe por quê? Porque Deus sabe honrar quem sabe esperar. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.